Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami. Parte 1. A busca pela essência da misericórdia do Senhor Supremo. Capítulo 5. O Amado. Texto 1. Sri Parikshit disse: Sri Narda, fora de si devido ao júbilo, chegou dançando ao reino dos Kurus e rumou velozmente para a sua capital. Textos 2 e 3. Dharmaraja Yudhishthira estava então consultando seu círculo imediato acerca de como verem Krishna levando-o até ali sob o pretexto de algum sacrifício ou calamidade. Quando o rei ouviu que o grande sábio estava à porta, ele imediatamente colocou-se de pé com seus irmãos, com sua mãe e suas esposas. Texto 4. Enquanto Yudhishthira avidamente se adiantava ao seu encontro, Narda aproximou-se e se curvou. Yudhishthira levou-o para dentro do salão de assembleia e, com certo esforço, fez com que aceitasse um assento de honra. Texto 5. Como outros haviam feito anteriormente, querida mãe, o rei providenciou grande variedade de artigos para adorar Narda. No entanto, Narda pegou esses artigos e adorou teus sogros e seus servos. Texto 6. Narda entoou prolongadamente as glórias do precioso tesouro sobre o qual falara Hanuman, o favorecimento de Krishna para com os Pandavas. Narda acompanhou suas palavras, tocando sua vina. Texto 7. Sri Narda disse: Sois certamente as personalidades mais afortunadas da terra. O Senhor de todos os senhores do universo é vosso mais querido amigo. Ele é vosso Deus, vosso mestre espiritual, vosso consanguíneo, vosso primo materno. Ele é vosso mensageiro, bem-querente, mandatário e condutor de quadriga. Texto 8. Para Brahma, Rudra e outros semideuses, ele é difícil de ser realizado, mesmo em meditação avançada. Ele pode ser conhecido mediante as palavras dos Vedas, apenas quando se compreende o significado especial das mesmas. Shriman Nrsimha, Sri Vamana e Sri Raghavendra são suas expansões plenárias. Texto 9. Todas as outras encarnações do Supremo se expandem de meras porções de suas porções plenárias. Os grandes deuses, como Brahma, são considerados suas opulências materiais. E a natureza material é sua criada, estando sempre ao alcance de sua visão, pronta para servir. Ela desempenha a criação, a proteção e a destruição do universo. Texto 10. Em resposta ao lamento da Mãe Terra, Brahma e os outros semideuses, todos juntos, mantiveram-se às margens do oceano de leite, observando votos estritos. Eles recitaram orações e adoraram o Senhor Supremo, meditando em completa concentração. Não obstante, foram incapazes de obter seu favor. Texto 11. Brahma então percebeu em seu coração o comando do Senhor, que ele ouviu como uma voz descorporificada no céu. Ele repetiu esse comando aos semideuses, e eles ficaram todos satisfeitos. Texto 12. Somente em alguns encontros confidenciais, sábios doutos, como Garga, divulgam quem Krishna realmente é. Ele a quem a personalidade de Deus Narayana se iguala apenas parcialmente. Ele de quem ninguém mais sequer se aproxima. Texto 13. Assim, ouvimos sobre a presença de Sri Krishna na cidade de Mathura, com uma deidade chamada Dirga Vishnu, Mahahari, Mahavishnu
e Mahanarayana. Texto 14. Tudo o que nos resta é orarmos para que ele fique satisfeito com nossas disciplinas de silêncio, paz e devoção. Todavia, sendo naturalmente satisfeito convosco, ele até mesmo se submeteu ao vosso controle. Texto 15. Por favor, apenas ouve o que tenho a dizer. Anteriormente, Krishna concedeu a dádiva da liberação apenas para poucos qualificados, e esta sempre foi a regra. Textos 16 e 17. Kalanemi, Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravana, Kumbhakarna e outros foram mortos pelo Senhor Supremo, mas nenhum deles recebeu a liberação. E o serviço devocional puro foi dado a ninguém exceto Prahlada, que o recebeu da encarnação Sri Nrsimha. Textos 18 e 19. Posteriormente, a encarnação do Sr. Raghunatha outorgou devoção pura a alguns poucos: Agurra, Hanuman, Jambavan, Vibhishana, Dasharatha e ao venturoso Sugriva. Porém, em relação a esses devotos, jamais ouvimos sobre Prema, o estágio último da devoção pura. Texto 20. Agora, contudo, muitíssimas pessoas oferiram a liberação, tornaram-se devotas e encheram-se de Prema puro, tudo devido ao teu primo materno. Texto 21. E pelo poder de sua glória, demônios aptos para o inferno tornaram-se imortais após terem sido mortos por ele ou por companheiros como Arjuna. Textos 22 e 23. Sábios reflexivos, como Vishvamitra, Gautama e Vasishta, eram absortos em austeridades, meditação mântrica e conhecimento espiritual. Eles tinham várias metas na vida. Contudo, enquanto em peregrinação em Kurukshetra, Shri Krishna misericordiosamente os inspirou a orarem, pedindo-lhe por devoção pura. Destarte, eles obtiveram-na e tornaram-se completamente dedicados ao seu serviço devocional. Texto 24. Mesmo criaturas imóveis, de espécies cobertas pelo modo da ignorância, árvores, trepadeiras e assim por diante, foram erguidas à consciência da bondade pura. Essas árvores e trepadeiras estão agora derramando uma nectária seiva de Krishna Prema. Texto 25. Ó irmãos de Krishna, como as infinitas maravilhas de sua beleza corpórea, de sua refulgência e de seu encanto poderiam ser apropriadamente descritas. Atributos tão atrativos jamais foram vistos em ninguém mais. Texto 26. Esses atributos de Krishna, atrativos e sem precedentes, deixam os indivíduos deveras maravilhados. O mesmo fazem seus passatempos, suas qualidades, seu amor puro, suas gloriosas virtudes e os locais onde ele se diverte. Texto 27. Acredito que caso ele não houvesse advindo em sua própria forma original, o mundo jamais teria conhecido sua identidade verdadeira como a personalidade de Deus. Texto 28. Agora, sua identidade como Deus foi exposta, pois ele apareceu com todo o seu esplendor, adornado com suas glórias ímpares e pelas variadas maravilhas de sua doçura encantadora. Texto 29. Nós falamos da amabilidade de Krishna, mas mesmo as punições que ele distribui são dignas de louvor. Em relação a isso, houve muitos exemplos, incluindo Kamsa, Kaliya e Putana, e no passado mais remoto, Bali e outros. Texto 30.
Sri Parikshit disse. Enquanto cantava entusiasticamente desta maneira, o sábio instruiu sua própria língua, que estava ávida por cantar as glórias do Sr. Madhava. Oh, estás muito ocupada falando sobre a grandeza de nosso mestre. A fim de parar aquela língua, ele a deteve com seus dentes. Texto 31. Querida língua, ele então reconheceu, este esforço teu evidencia tua grande fortuna. Tanto quanto sejas capaz, simplesmente continua falando algo sobre esses amados devotos de Krishna. Texto 32. Sri Narada continuou. Ó Pandavas, ó grandes santos, existe alguém ousado bastante para permitir que sua língua descreva o amor sem igual que cada um de vós tem por Krishna, ou a misericórdia especial que ele outorga a vós? Texto 33. Vossa mãe, Pritha, ouviu certa vez da boca de Akrura uma declaração de Krishna, doce em afeição e destinada a consolá-la. Tão logo ouviu isso, ela mergulhou em uma veloz correnteza de prema. Texto 34. Ela frequentemente se lamentava, com palavras comoventes, as quais podiam partir o coração de qualquer um que as ouvisse. E ela carregava o peso do amor por todos vós, estando presa a vós unicamente porque sois muito queridos ao Senhor Krishna. Texto 35. Krishna, a vida dos Yadus, tentou por um longo tempo partir para Dwarka, mas envolvendo-o com orações lamuriosas, ela manteve-o em sua residência. Texto 36. Krishna conferiu a Yudhishthira o mais elevado prestígio, mais grandioso do que o prestígio de qualquer um nos mundos superiores e inferiores. E mediante favores, como permitir a Bhima matar Jarasandha, Krishna concedeu a Bhima uma fama inigualável. Texto 37. O santo Arjuna tornou-se renomado ao longo do mundo devido à sua amizade íntima com Krishna. Eu jamais poderia cantar todas as glórias de Arjuna, nem mesmo se recitasse centenas de Puranas. Texto 38. E no que diz respeito a Nakula e Sahadeva, todos viram, por muitas vezes, o quão fixos eles são em amor a Krishna, como evidenciado, por exemplo, pelo modo com que os gêmeos procederam na deliberação acerca de quem seria o primeiro a ser adorado no Rajasuya. Texto 39. O Sr. Hari pessoalmente santificou o cabelo de Sri Draupadi durante o sacrifício Rajasuya e outros festivais especiais. Ele chamava Draupadi de querida amiga. Ele livrou-a do medo de Durvasa, o filho de Atri, e do medo de outros mais, como Dushasana. Ele removeu dela toda a sua tristeza. Texto 40. Krishna desfrutou do mingau de Sri Vidura e organizou a celebração da partida de Sri Bhishma. Por favor, julgai, portanto, vossa própria posição a partir do fato de como, em muitas controvérsias, tanto Vidura como Bhishma ficaram do vosso lado. Texto 41. Em verdade, as palavras faladas pelas mulheres comuns de vossa cidade impressionam-me. Essas palavras, centradas em Krishna e imbuídas de conhecimento transcendental e devoção, são louvadas em canções por poetas abalizados. Texto 42. Quando Prahlada, o filho de Kayadhu, recebeu a graça do Senhor Supremo, ele o fez juntamente com um neto. O melhor dos macacos foi favorecido sozinho. Vós, por outro lado, vós que sois almas raríssimas,
receberam completamente o amor e a misericórdia do grande Senhor Hari, juntamente com todos os vossos membros familiares e subordinados. Texto 43. Certa vez, na corte dos Kauravas, comigo e outros sábios presentes, Krishna vos disse: aquele que é amigo dos Pandavas é meu amigo, e aquele que lhes é inamistoso comigo. Os Pandavas são meus próprios ares vitais. Texto 44. Vede só minha arrogância. Apenas Krishna pode conhecer e descrever adequadamente vossas boas qualidades. Todavia, estou ao menos convencido de que o Senhor Supremo descendeu a este mundo unicamente por causa de vós. Texto 45. Shri Parikshit disse: por um momento, Dharmaraja Yudhishthira permaneceu quieto, mas então suspirou, como se estivesse envergonhado. Por fim ele falou, seguido por seus irmãos, esposa e mãe. Texto 46. Yudhishthira disse: ó joia principal dos oradores brilhantes, o Senhor Hari não tem misericórdia para conosco. Somos incapazes de nos lembrar de qualquer misericórdia que ele tenha mostrado a nós, mesmo após considerarmos sobre isso por um longo tempo. Texto 47. Se os materialistas ordinários virem as muitas calamidades que nos vitimaram, sua fé e sua inclinação a servir em Krishna provavelmente irão secar. Texto 48. Isto certamente nos causaria grande aflição, porque dedicamos a nossa vida e o nosso ar unicamente a ele. Sofreríamos como criaturas corporificadas sem alimento ou como peixes privados de água. Texto 49. Por conseguinte, sob o pretexto de arranjar um sacrifício, eu lhe implorei: querido mestre, por favor, mostrai como as fortunas dos devotos e dos não devotos diferem entre si. Textos 50 e 51. Por meio deste sacrifício, todos verão os maravilhosos haveres que pertencem aos vossos devotos nesta vida e na próxima, opulências inteiramente puras e completamente distintas dos haveres materiais. Então, ganhando absoluta confiança em vós, as pessoas adorarão vossos pés de lótus, tornar-se-ão livres do sofrimento e do medo, e oferirão a felicidade sob todos os aspectos. Texto 52. Agora que os nossos inimigos não devotos foram destruídos, o nosso reino retornou para nós, e a nossa aflição se tornou ainda maior do que antes. Texto 53. É nossa culpa que muitas pessoas santas tenham se encontrado com a morte, inclusive professores veneráveis, Drona e Bhishma, bem como Abhimanyu e outros filhos. Texto 54. A companhia desses devotos de Sri Vishnu é-nos mais desejável do que a própria vida. Privados dessa associação, não mais podemos encontrar felicidade alguma. Texto 55. Desfrutamos a felicidade de ver o rosto de lótus de Sri Krishna muito esporadicamente, quando, após longo tempo sem o fazer, ele nos visita em virtude de alguma obrigação. Texto 56. Unicamente os Yadavas são seus verdadeiros amigos. Vivendo sempre com eles em Dwaraka, ele está sempre ocupado satisfazendo esses amigos queridos e supremamente afortunados. Texto 57. De tempos em tempos, viste-os levando mensagens, conduzindo quadrigas e prestando-nos outros serviços. Todavia, ele faz tais coisas unicamente para absolver-se de suas dívidas para conosco
destruir os nossos pecados e proteger os nossos princípios religiosos. Texto 58. Sri Parikshit continuou. Então, Bhima, o amigo do peito do senhor dos Yadavas, riu sonoramente e disse: Por favor, meu querido discípulo de Sri Krishna. Texto 59. Krishna é a fonte original da ilusão, o guru de todos os hábeis enganadores. Seus atos são insondáveis como um oceano. Temos pouca fé nas muitas coisas astutas que ele diz e faz. Ele não tem toda sorte de motivos? Texto 60. Sri Parikshit disse. Em seguida, querida mãe, Shriman Arjuna, meu avô, o íntimo amigo de Krishna, falou abatido e suspirando repetidamente. Texto 61. O venturoso Arjuna disse: Ó divino Narda, a grande misericórdia que teu amado Senhor supostamente outorgou-nos tornou-se, na verdade, a causa de nossa agonia. Textos 62 e 63. Influenciados por especulação árida, preocupados apenas com seu próprio Dharma, Bhishma e outros no campo de batalha atacavam violentamente o Senhor Sri Krishna, perfurando sua armadura e sua carne. O Senhor Krishna, o manejador do disco Sudarshana, tolerou por minha causa esses repetidos ataques contra seu divino corpo, conquanto eu tentasse dissuadi-lo de o fazer. Texto 64. Mesmo hoje, ó Brahmana, enquanto me lembro daqueles incidentes, sou incapaz de remover do meu coração a flecha do pesar. Como então posso experimentar alguma felicidade? Texto 65. Atos que levam dor a alguém querido não é um sinal de compaixão ou amor. Textos 66 e 67. Quando me recusei a matar Bhishma, Drona e outros, Krishna, o melhor dos sábios argutos, ensinou-me algo de forma a me persuadir a ir em frente e matá-los. Ouvir apenas o significado literal do que Krishna ensinou talvez agrade estudiosos áridos, mas para nós, cuja vida e alma têm por base a glorificação do serviço devocional puro, essas instruções do Senhor causam grande dor. Texto 68. Mesmo o estudo meticuloso do significado dessas instruções em nada me alegrou. Ao contrário, suas palavras apenas me lembram de como ele me ludibriou. Textos 69 e 70. Ninguém me é mais querido do que o Brahman Supremo, Krishna, com sua forma bela e que a todos encanta. Ele se deu a mim, que tenho completa fé nele. Ele é o reservatório da misericórdia pura e incondicional, o mantenedor de sua palavra, o melhor dos amigos bem-querentes, o onipotente Senhor de tudo. Textos 71 e 72. Sri Nakula e Sahadeva disseram: Sim, Sri Krishna concedeu-nos firmeza em face de muitos perigos. Ele arranjou a dissolução de todos os nossos inimigos e providenciou tudo para o nosso sucesso no Ashvamedha e em outros sacrifícios. Ele expandiu nossa fama, nosso reino e nossos créditos piedosos, os quais outros sequer poderiam sonhar em obter. Todavia, ó divino Narada, não acreditamos nisso como evidência de sua misericórdia. Texto 73. Contudo, ele deu-nos sua verdadeira misericórdia quando, no festival de muitos grandes sacrifícios que organizara, deleitou-nos, aceitando a primeira adoração. Texto 74. Agora, ele enganou-nos, partindo. Como, então, podemos continuar a viver? Antes, ó Brahmana, ao menos tínhamos a visão dele,
que é de tão difícil obtenção? Texto 75. Shri Parikshit disse: ouvindo as palavras dos Pandavas, Draupadi foi tomada de lamentação. Acalmando a si mesma, com grande esforço, ela falou chorosa e com a voz embargada. Texto 76. Sri Krishna, Draupadi, disse: muitíssimas vezes meu amigo íntimo, Shri Krishna, salvou-me de humilhações, e muitíssimas vezes matou canalhas perversos, como os Kauravas. Texto 77. Eu pensava que ele sempre mostraria misericórdia a nós, mas agora meu pai, meu irmão e meus filhos caíram todos em batalha. Texto 78. Não obstante, eu não lamento, pois por natureza aceito qualquer coisa que ele talvez deseje. Porém, eu tinha esperança de que, sob algum pretexto, ele providenciaria a realização dos meus desejos. Texto 79. Depois que os meus membros familiares foram mortos, Shri Krishna pessoalmente se sentou aqui ao meu lado e peritamente consolou-me com argumentos persuasivos. Texto 80. Sempre bebo o néctar imortal daquelas palavras encantadoras, tão prazerosas à mente, e os sorrisos que vinham com elas. Texto 81. Mesmo assim, é meu infortúnio que ele não mais vem aqui. Como então, querido sábio, posso julgar que ele mostrou-me alguma misericórdia? Texto 82. Shri Parikshit disse: Mãe Kunti, a quem a visão de Krishna era vida, parecia atormentada pela lamentação, lembrando-se de como Krishna havia, certas vezes, mostrado sua misericórdia, e outras vezes não. Então, com olhos lacrimosos, ela falou de modo comovente. Texto 83. Shri Pritha, Kunti, disse: Eu não tinha esposo para proteger-me, mas Krishna sempre intercedeu a tempo de salvar tanto a mim quanto meus filhos de muitas calamidades. A partir disto, entendi que a misericórdia de Krishna para comigo foi especial, maior até mesmo do que sua misericórdia para com sua mãe, Devaki. Texto 84. Agora, no entanto, o pensamento de que Krishna é misericordioso para comigo jamais visita minha mente, pois em toda parte, em nossa casa e nas casas de nossos vizinhos, ouço o sonoro prantear das mulheres cujos parentes foram mortos. Texto 85. Destarte, privados da possibilidade de vê-lo, implorei a Krishna que levasse embora nossa riqueza e nos desse mais calamidades, de modo que ele se colocasse novamente diante de nossa visão. Texto 86. Krishna deu aos Pandavas o reino deles, livre de tormentosos oponentes. Agora, considerando que os irmãos estão satisfeitos, ele nos abandonou e reside em Dwarka. Texto 87. Assim, rejeito a esperança de que ele em algum momento voltará. Agora considero que sua verdadeira misericórdia seria minha rápida morte. Texto 88. Meu último vestígio de esperança, que se fundamenta em Krishna ser sempre compassivo para com seus amigos e parentes, é facilmente desfeito caso eu simplesmente considere quão forte é o seu apego aos yados. Texto 89. Ide, portanto, ver os divinos Yadavas, os associados mais amados do Senhor, os quais vivem imersos em um vasto e inigualável oceano de júbilo. Meu senhor Narada, sabeis muito bem quão augustos eles são. O que vos posso dizer acerca de suas glórias? Texto 90. Shri Parikshit diz: Ó mãe,
ó esposa do sobrinho do Sr. Yadavendra, o elevado sábio Narda logo chegou a Sri Dwaraka. Ele entrou nos limites da cidade, repetidamente ofereceu reverências prostradas e viu à distância os afortunados heróis Yadus. Texto 91. Ele os contemplou sentados à vontade no venturoso salão da Assembleia Sudharma. Organizados em ordem de importância, eles fulguravam com os ornamentos de sua própria beleza corpórea e eram ornados ainda por guirlandas de parijata. Texto 92. Eles estavam sendo regalados por cantos e danças festivos no melhor estilo celestial e louvados por bardos com palavras esplendidamente elegantes. Texto 93. Os Yadavas riam entre si e trocavam piadas e gracejos, com a refulgência de seus corpos superando a refulgência do sol, com suas personalidades individuais plenas de encanto. Texto 94. Muitas categorias de adornos preciosos decoravam os Yadavas, e mesmo alguns dos membros mais velhos da Assembleia haviam obtido nova juventude em decorrência de desfrutarem constantemente o néctar do rosto de lótus de Sri Krishna. Texto 95. Ao redor de Maharaja Ugrasena, os Yadavas refugiam com grande fulgor, enquanto, com reverente ansiedade, aguardavam a chegada de Sri Krishna. Texto 96. Incontáveis milhões de Yadavas aguardavam, absortos em conversar sobre Krishna e com suas mentes e olhos ansiosa e concentradamente voltados ao caminho do interior do palácio de Krishna. Texto 97. Tão logo os Yadus tomaram conhecimento de que Narda havia chegado, eles correram ao seu encontro em grande comoção. Eles rapidamente o levantaram do chão, pegaram-lhe pelas mãos e conduziram-no ao salão de assembleia. Texto 98. Eles ofereceram-no um amplo assento celestial, mas ele se recusou a sentar-se nele. Consentindo ao seu desejo, eles deram-lhe um local para sentar-se no chão, e todos eles sentaram-se ao redor. Texto 99. Quando trouxeram a parafernália de adoração, o principal sábio entre os deuses curvou sua cabeça a ela de mãos postas. Ele então se levantou e falou-lhes humilde e prolongadamente. Texto 100. Sri Narda diz: ó maiores receptáculos da misericórdia dos pés de lótus de Krishna, sois todos personalidades transcendentais. Hoje, por favor, sede misericordiosos comigo. Por favor, abençoai-me, de modo que eu possa sempre vagar pelo universo, constantemente cantando vossas glórias. Texto 101. Com efeito, esta família dos Yadus é absolutamente louvável. Sois mais radiantes do que os residentes de Vaikunta. Por vossa glória, este mundo dos homens superou Vaikunta e logrou glória suprema. Texto 102. Afortunadíssima Mãe Terra, em consequência de teus frutíferos esforços, estes Yadus manifestaram sobre tua superfície seu nascimento, sua residência e suas agradáveis atividades. O Supremo Senhor Hari reside em suas residências e desfruta com eles inauditos passatempos transcendentais. Textos 103 a 105. Krishna agora se esqueceu de Vaikunta, pois está atado pelas intensas e inquebrantáveis trocas amorosas com esses Yadus. Ele vê os Yadus, toca-os, conversa com eles, senta-se com eles. Ele come e dorme com eles, segue-os quando caminham, tem parte em suas cerimônias de casamento e participa de suas outras atividades
da vida corporificada. Estas relações são mais tangíveis do que a união dos yogis com ele em meditação. Desta maneira, através de seus passatempos, Krishna dissemina entre os yados infinito prazer, destruindo qualquer desejo que possam ter pelo céu ou pela liberação, e ampliando cada vez mais a devoção que possuem por ele. Texto 106. Enquanto comem, dormem, permanecem sentados, caminham, falam, banham-se, divertem-se. Os yados estão sempre tão absortos em amor puro por Krishna que eles até mesmo se esquecem de suas próprias famílias e posses. Texto 107. Ó Ugrasena, rei de grandessíssimos reis, quem pode descrever a extensão de vossa fortuna extraordinariamente grandiosa? Texto 108. Ó, simplesmente vede as maneiras inacreditáveis e infinitamente maravilhosas com as quais o Supremo Senhor Hari se submete ao amor de seus queridos devotos. Texto 109. Ó Rei dos Yados, quando sentais em vosso grande trono, esse mesmo Hari coloca-se diante de vós como um servo e se dirige a vós com reverência. Texto 110. Ele diz: Meu Senhor, por favor, considerai, por favor, dai ordens a mim, que sou vosso servo. Eu, por conseguinte, ofereço constantes reverências a vós e a todos os vossos parentes. Texto 111. Shri Parikshit disse: Os Yadavas eram todos fiéis seguidores do Senhor Supremo, o Senhor que favorece os Brahmanas. Querida mãe, esses Yadavas então se curvaram juntos ao grande sábio, tocaram seus pés e falaram com ele como segue. Texto 112. Os afortunados Yadavas disseram: Mesmo o nosso Mestre Supremo, Shri Krishna, adora-vos. Por que então, ó venerável sábio, estais agindo como uma personalidade baixa, oferecendo respeito a nós, os mais baixos? Texto 113. Sois capaz de derrotar a argúcia até mesmo de Brahma, o mestre da eloquência. Distarte, pelo poder de nosso Senhor Yadavendra, o que vós dissestes a nós não pode ser em verdade. Texto 114. Se alguém tem mesmo que uma leve proximidade com Krishna, existe algo que alguém não possa alcançar? Krishna é um ilimitado reservatório de misericórdia e o melhor amigo incondicional que alguém pode ter. Texto 115. Ele é o oceano de toda grandeza. Simplesmente lembrar-se dele garante todo o sucesso. Ele é o mestre e é o único refúgio dos mais caídos, o provedor de tudo o que é desejável àqueles que nada possuem. Texto 116. Todavia, entre nós, o venturoso Uddhava recebeu a mais grandiosa misericórdia de Krishna. Essa alma excelsa é o conselheiro do Senhor Yadavendra, seu discípulo, seu servo e seu queridíssimo amigo. Texto 117. O Senhor, algumas vezes, abandona-nos para sair em viagem. Isto causa-nos tamanha aflição, que mesmo quando o vemos novamente, a dor não nos deixa. Texto 118. Não sabemos ao certo quando ele poderá ir novamente a algum outro lugar. Uddhava, porém, está sempre ao seu lado, servindo o Sr. Krishna, seu mestre, e residindo com ele. Texto 119. Algumas vezes o Senhor, a personalidade de Deus, envia Uddhava em missões em que ele próprio deveria ir. Por exemplo, o Senhor o enviou para conseguir a soltura de Samba, o qual os Kauravas haviam capturado. Texto 120. Uddhava fica sozinho com Krishna
enquanto o Senhor espirituosamente desfruta de suas refeições. Ele, em razão disso, é a única pessoa que sempre pode obter os remanentes Mahaprasada do Senhor. Texto 121. Com grande prazer, Uddhava massageia os pés de lótus de seu mestre e então alegremente adormece com os pés do Senhor sobre seu colo. Texto 122. Quando o Senhor sai para prazeres confidenciais, Uddhava às vezes o acompanha. E quando Uddhava serve como ministro do Senhor no salão de assembleia, seus conselhos, que são como pedras preciosas, e sua inundação de comentários sagazes e graciosos recebem abundante enaltecimento da parte de Sri Hari. Eles também encantam cada um de nós e satisfazem todos os nossos desejos. Texto 123. O que se pode dizer de sua contínua boa fortuna? Desde a infância, ele se absorve tão completamente no gosto de servir os pés de lótus de seu mestre, que os tolos chamam-no de louco. Texto 124. Vede só quão mirífica é sua grande avidez por sempre se render aos pés de lótus do Sr. Madhava. Ele até mesmo absteve-se dos atributos corpóreos normais de um nascimento humano, e, em vez disso, assumiu um corpo transcendental muito semelhante ao corpo de Sri Hari. Texto 125. O corpo de Uddhava é mais belo até mesmo do que o corpo de Sri Pradyumna, e Uddhava é mais querido a Krishna até mesmo do que lhe é Pradyumna. Quando decorado por joias, colares de pérola, vestes amarelas de seda, guirlandas de flores silvestres, brincos em formato de mácara e outros ornamentos, Uddhava deleita-nos e confundimo-lo com o próprio filho de Devaki. Ninguém atrai os corações dos devotos de Krishna mais do que Uddhava. Texto 126. Shri Parikshit disse: Querida mãe, após ouvir estas e outras elevadas glórias de Uddhava, um eufórico Narada Muni ficou ávido por ir até a casa de Uddhava. Texto 127. Exibindo vários sintomas de êxtase, Narada colocou-se de pé, pronto para partir àquele destino. Notando isso, o rei Ugrasena dirigiu-lhe a palavra. Texto 128. Shriman Ugrasena disse a Narada: Meu senhor, é dito que sem a ordem de Krishna, Uddhava jamais deixa a presença do Senhor Krishna sequer por um momento. Texto 129. Em contraste, a despeito de eu implorar pela oportunidade de ficar na companhia de Krishna, jamais obtive essa bênção. Sou privado dessa realização devido à minha degradada ocupação de proteger o reino. Texto 130. Deleito-me apenas em uma verdadeira honra, poder cumprir as ordens de Krishna. A falsa honra que ele demonstra a mim, todavia, simplesmente me atormenta e faz com que me sinta enganado. Texto 131. Nenhum outro devoto do Senhor é enganado desta maneira. Entretanto, no que diz respeito a Uddhava, ele desfruta da mais grandessíssima felicidade. Abençoado com o privilégio de sempre estar ao lado de Krishna, ele jamais é privado da companhia de Krishna. Texto 132. Portanto, por favor, ide rapidamente até Uddhava e transmite-lhe esta mensagem nossa. O horário estabelecido hoje para a vinda ao salão de assembleia já passou. Bondosamente trazei Krishna e agraciai a assembleia com a presença de nosso mestre. Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita, de Srila Sanatana Goswami. Parte 1.
A busca pela essência da misericórdia do Senhor Supremo. Capítulo 6. O mais amado. Textos 1 a 3. Sri Parikshit disse: Nobre mãe, após ouvir o conselho de Ugrasena, Narada, o querido devoto do Senhor Mahavishnu, absorveu-se no sabor do elevado amor a Deus, que o agarrou fortemente. Esquecendo-se de tudo mais, ele partiu com sua vina em mãos. Tendo passado muito tempo anteriormente em Dwaraka, Narada automaticamente se valeu das ruas familiares até a cidade, estradas incríveis que conduziam ao bairro dos palácios do Senhor, e chegou a um palácio de Krishna, ao qual ele sabia chegar por visitas pretéritas. Sob o encanto de intensa agitação transcendental, Narada parecia uma pessoa ordinária assombrada por um fantasma. Texto 4. Ele às vezes tropeçava e caía ao chão, e outras vezes permanecia imóvel. Ora seu corpo tremia, ora ele rolava pelo chão, ora chorava profundamente aflito. Ele algumas vezes gritava e pulava de um lado para o outro, outras vezes cantava e dançava. Outras vezes, ainda, todas as transformações do inestimável amor a Deus convergiam nele simultaneamente. Texto 5. Minha querida mãe, por favor, estai inteiramente atenta agora. Escutai sobriamente e com firme concentração o que estou prestes a dizer. Textos 6 a 8. Naquele dia, o Senhor Krishna estava, por alguma razão, mentalmente perturbado e dormia nos aposentos do interior do palácio. Uddhava o havia deixado e se sentado próximo a um terraço no limite do palácio. Ali juntaram-se a Uddhava, Baladeva, Devaki e Rohini, e rainhas de Krishna, como Rukmini e Satyabhama, bem como várias criadas e outras damas, incluindo a mãe de Kamsa, Padmavati, a qual tinha o hábito de fofocar publicamente os assuntos pessoais de Krishna. Texto 9. Todos eles permaneceram sentados em silêncio, chocados. Eles viram que Sri Narada chegara e estava agindo de maneira estranha. Texto 10. Colocando-se de pé, eles cuidadosamente conduziram-no até onde estavam sentados. Eles dedicaram algum tempo em devolvê-lo a uma condição mais próxima da normal e enxugaram seu rosto, que estava molhado de lágrimas de amor. Então, simples e gentilmente, falaram com ele. Texto 11. Eles disseram: Jamais presenciamos comportar-de-vos desta maneira. O que é esta repentina mudança em vós, caro Brahmana? Por favor, sentai-vos calmamente aqui por um momento. Texto 12. Sri Parikshit disse. Narada respondeu, com uma voz embargada, enquanto lágrimas cascateavam de seus olhos. À medida que começava a falar, abriu seus olhos com dificuldade e curvou-se para oferecer respeito. Ele estava trêmulo, e os pelos de seu corpo encontravam-se arrepiados. Sri Narada disse: Por favor, arranjai para que me encontre com Uddhava, o único objeto verdadeiro de refinada boa fortuna. Ou então, permite que eu tenha para mim uma partícula de poeira de seus pés. Somente deste modo meu coração ficará em paz. Texto 14. Ele recebe uma abundância de misericórdia de Nosso Senhor, jamais obtida pelos demais servos do Senhor, no passado ou mesmo agora. Porque Uddhava é o mais grandioso de todos os Vaishnavas, o próprio Senhor chama Uddhava de uma de suas próprias expansões especiais. Texto 15. Ninguém jamais foi tão querido ao Senhor,
nem os filhos diretos do Senhor, como Brahma, nem amigos, como Shiva, nem irmãos, como Balarama, nem a deusa Rama, ou as outras esposas do Senhor, nem mesmo seu próprio corpo transcendental e único é tão querido. Textos 16 a 18. As próprias palavras do Senhor Supremo, reveladas nos Puranas, narram as abundantes glórias da boa fortuna de Uddhava. Essas palavras, nascidas da misericórdia sem causa de Sri Krishna, são diferentes de quaisquer outras ouvidas neste mundo. Os heróis Yadavas agora repetem essas palavras em canções. Ai de mim, quando essas palavras entram na residência de meu coração através das portas de meus ouvidos, elas roubam todo o meu tesouro da sobriedade. Textos 19 a 21. Shri Parikshit disse: impelido por grande respeito a Narda, Uddhava repentinamente colocou-se de pé, segurou os pés de Narda e os abraçou. Ciente do que Narda estava pensando, Uddhava lembrou-se de muitos devotos que haviam recebido o favor especial do Senhor. Enquanto Uddhava meditava nesses devotos, no amor deles pelo Senhor e na riqueza de seus êxtases amorosos, ele se entristeceu, considerando-se caído, em decorrência do que chorou desamparadamente. Somente com algum esforço foi ele capaz de recobrar sua compostura. Ele então ficou jubilante e dirigiu a palavra ao sábio, movido pela emoção sátvica da inveja. Textos 22 e 23. Shriman Uddhava disse: ó poderosíssimo conhecedor de tudo, mais veraz dos oradores, maior dos sábios, sois o mestre que ensina o meio e o fim de Bhakti, o serviço devocional ao Senhor Supremo. Tudo o que disseste sobre mim, e mais, é auto-evidente a mim. Eu sabia que isso era verdade antes que dissesseis, e também o sabiam outros. Texto 24. O que vi em minha recente viagem a Vraja destituiu-me de meu orgulho referente à minha boa fortuna especial e repentinamente o pulverizou. Texto 25. Desde então, compreendo a maravilhosa doçura da misericórdia de Krishna, do amor a ele e daqueles que possuem esse amor. Texto 26. Simplesmente pelo que vi em Vraja, tornei-me o mais bem-aventurado. Fui atirado em um oceano de êxtase, considerando-me completamente favorecido pelo Senhor, um receptáculo de sua mais extremada misericórdia. Texto 27. Todos aqui sabem muito bem o que então cantei em meu êxtase, quais desejos tive e o que fiz. Melhor, por ora, não falar mais sobre esses tópicos. Ó melhor dos sábios, curvo-me ante a vós repetidamente e suplico-vos, por favor, contende vossa avidez por saborear esses vários tópicos. Texto 28. Shri Parikshit disse: porque Rohini vivera por um longo período em Gokula, seus residentes estimavam-na fortemente. Ela conhecia o significado esotérico das palavras de Uddhava. Com lágrimas nos olhos, Desarte, ela decidiu falar. Textos 29 e 30. Shri Rohini disse: ai de mim, querido servo de Shri Hari, os residentes de Vraja, por um destino maligno, foram simplesmente mortos de maneira brutal. Eles perderam o último traço de boa fortuna e estão se afogando em um oceano de trevosa melancolia. No fundo desse oceano eles sofrem, envenenados e queimados, nas chamas de um incêndio subaquático. Deste modo, por favor, não destruas meu momento de felicidade, lembrando-me deles.
Textos 31 e 32. Quando Sri Vasudeva trouxe-me de volta de Gokula, os gritos de choro de Yashoda, imensamente perturbada, faziam com que até mesmo as pedras vertessem lágrimas e os raios se despedaçassem. E quem poderia permitir à boca falar sobre as outras mulheres de Vraja, que após a partida de Krishna tornaram-se como cadáveres? Texto 33. Eu, no entanto, não sou muito inteligente. Depois que o teu senhor retornou da casa de seu mestre espiritual, minha tristeza fez com que eu lhe dissesse brevemente como estavam os Vrajavasis. Texto 34. Isto, nada obstante, não amaciou seu coração, dado que tudo o que fez em resposta foi enviar-te, tu que és perito na arguta arte de entregar mensagens. Texto 35. São estes os maiores favor e graça de teu Senhor para com eles, como deixam subentendidas tuas palavras? Textos 36 a 38. Minha experiência pessoal é esta. Quando Krishna viveu em Vraja, muitíssimas calamidades ameaçaram destruí-la. Vraja foi perturbada por demônios, de Putana a Keshi, por semideuses como Varuna e Indra, por criaturas como Piton e por queda de coisas familiares na casa de Krishna, como o carrinho e as árvores Arjuna. A tais perigos, contudo, os residentes não deram atenção. Texto 39. Como se estivessem em transe em cada evento, tudo o que queriam era apenas garantir o bem-estar de Krishna. Eles jamais pensavam em si mesmos. Texto 40. Movidos por afeto natural pelo filho de Nanda, eles dedicavam completamente ao seu prazer tudo o que possuíam. Texto 41. Mesmo então, o Senhor nada fez para ajudá-los. E quem seria capaz de tolerar ouvir-me dizer o que ele vem fazendo agora, a fim de satisfazer as metas de seus outros devotos? Texto 42. Shri Parikshit diz: ouvindo isso, a ousada mãe do perverso Kamsa, com seu rosto trêmulo e com seu poder de julgamento arruinado pela velhice, tomou a palavra. Texto 43. Padmavati disse: vê só, desde que era criança, nosso Krishna teve de permanecer na floresta repleta de espinhos, para tomar conta das vacas daqueles vaqueiros impiedosos. Texto 44. Eles jamais lhe deram sequer calçados. E caso, quando molestado pela fome, ele às vezes comia alguma coisinha feita de leite, as vaqueiras amarravam-no como forma de punição. Texto 45. E eles repreendiam-no abusivamente, porque era jovem, Krishna não tinha escolha alguma senão tolerar toda essa dor. Mas o que ele deveria fazer por aquela gente agora? Texto 46. Shri Parikshit disse: Rohini, a amada de Vraja, era plenamente munida da gravidade da sabedoria. Ignorando os comentários de Padmavati, ela retomou a palavra de onde havia parado. Texto 47. Shri Rohini disse: então ele foi para Shri Mathura, a capital dos Yadus. Ele matou muitos inimigos, relaxou por algum tempo e tornou-se rei dos regentes dos reis. Texto 48. Agora, honrado por incontáveis semideuses, os quais ele às vezes derrotou, às vezes auxiliou, esse teu senhor sequer pensa mais nos residentes de Vraja. Texto 49. Shri Parikshit disse: Rukmini, a querida rainha de Krishna e filha de Bhishmaka, a qual sempre viveu no coração de Krishna, considerou tais palavras insuportáveis, em virtude do que tomou a palavra. Texto 50. Shri Rukmini disse:
Minha querida mãe, não compreendes de modo algum os sentimentos internos de Krishna. O coração dele é mais macio do que manteiga recém-batida. Por que estás dizendo essas coisas? Apenas escuta de mim o que ouvi. Texto 51. Às vezes, à noite, ele diz variadas coisas em seu sono. Algumas vezes, em uma voz absolutamente doce, ele profere nomes, como se estivesse chamando por suas vacas. Outras vezes, ele chama suas amigas ou algum dos vaqueirinhos. E outras vezes ainda, enquanto dorme, ele age como se estivesse posicionando sua flauta diante de sua boca e assume sua encantadora forma curvada em 3 pontos. Texto 52. Enquanto dorme, ele às vezes diz: Mãe, dá-me um pouco de manteiga fresca. Outras vezes, ele se dirige a mim com os exclamares: Ó Sri Radha, ó Lalita! Certas vezes, ele puxa minha roupa e pergunta-me: Chandravali, o que estás fazendo? E outras vezes ainda, ele encharca o travesseiro com inundações de lágrimas. Texto 53. Então, a intervalos, ele repentinamente desperta, levanta-se da cama e chora com uma voz comovente, o que nos afoga em um oceano de dor e pesar. Texto 54. Mesmo esta última noite, ele deve ter sonhado com algo, porquanto hoje ele está chorando lamuriosamente e está fora de si, tomado de inquietação. Agora ele está deitado na cama, como se dormisse, com sua roupa de cama puxada sobre a cabeça. Ele sequer observou seus deveres matinais. Texto 55. Sri Parikshit disse: Então, a temperamental Satyabhama, rodeada por outras esposas, replicou, tomada de iracundo ciúme. Ela disse: Cara Sri Rukmini, por que essa conversa inconsistente? Por que conversar apenas sobre o que ele faz enquanto dorme? Texto 56. Mesmo enquanto ativo e desperto, ele parece estar com sua mente em outra coisa, como se sonhasse. Com efeito, somos suas esposas apenas de nome. Na verdade, suas jovens criadas vaqueirinhas lhe são mais queridas do que nós. Texto 57. Sri Parikshit disse: O bem-aventurado Baladeva, o amado filho de Rohini e o amigo íntimo de toda Gokula, foi incapaz de tolerar ouvir essas palavras. Irado, ele retrucou. Sri Baladeva disse: Queridas moças fidalgas, tudo isso nada é senão a astuta trapaça de meu irmão. Estamos determinados a falar sobre o sofrimento dos residentes de Vraja, sofrimento este inteiramente real, e ele está simplesmente nos enganando. Eu permaneci lá em Vraja por 2 meses e tentei normalizar os Vrajavasis, mas nada do que disse ou fiz foi de alguma serventia. Texto 60. Não vendo nenhuma outra maneira de lograr o sucesso do meu propósito, fiz-lhe centenas de promessas, e com grande esforço, por fim, os consolei em alguma dimensão. Então, com algum esforço, consegui ir embora e voltar às pressas para cá. Texto 61. Eu ansiosamente solicitei: Krishna, por favor, encontra alguma escusa para imediatamente ir à tua vila pastoril e salvar a vida do povo de lá. Texto 62. A partir de sua boca ele disse: Certamente irei. Mas em seu coração ele pensou diferente. Com efeito, a verdade sobre a mente de uma pessoa pode ser conhecida com base em como ela age. Texto 63. Sri Parikshit disse: Ouvindo isso, a personalidade de Deus,
que é regido pelo amor daqueles que lhe são queridos, repentinamente levantou-se de sua cama e foi até o lado de fora, chorando sonoramente. Texto 64. De seus olhos de flor de lótus desabrochada, chovia uma tempestade de lágrimas. Com a voz embargada, atormentado pela compaixão para com os outros, ele falou como segue. Texto 65. O Senhor Supremo disse: Sim, é verdade, meu coração é feito de diamante sólido. Tem de ser assim, pois ele ainda não se partiu em dois. Texto 66. Esses devotos cuidaram de mim por muito tempo, desde o começo de minha infância, e ainda assim esqueci-me completamente de seu amor excepcional. Texto 67. Seja como for, devo, de alguma maneira, fazer algo para ajudar-lhes. Certamente fui cruel, causando tão extremada aflição àquelas almas gentis. Texto 68. Ó irmão Uddhava, tudo sabes, e és o melhor de meus queridos amigos. Por favor, dize-me imediatamente o que devo fazer. Ergue-me, por favor, deste oceano de angustiante sofrimento. Texto 69. Shri Parikshit disse: Devaki era amável ao seu filho e era uma querida amiga da esposa de Nanda. Ela disse: Deves dar aos teus melhores bem-querentes o que quer que desejem. Textos 70 a 72. Então, temendo que o reino estivesse prestes a ser doado, aceniu Padmavati, a avó do senhor, e a rainha de Ugrasena, o rei Yadu, reuniu sua inteligência confusa e astutamente dissimulou um espírito brincalhão. De forma a proteger a propriedade de seu esposo, ela tomou a palavra novamente, muito embora a mãe de Balarama a houvesse esnobado, ignorando seus comentários anteriores. Invocando eloquência, Padmavati tentou mudar a disposição pessoal a fim de trazer Krishna, ele que é o abrigo exclusivo da dinastia Yadu, ao normal. Textos 73 a 75. Padmavati disse: Krishna, por que deverias lamentar-te? Apenas escuta meu conselho. Durante os 11 anos que viveram na casa de Nandagopa, vós dois, tu e teu irmão, desfrutaram vários confortos. Por isso, dou minha palavra, meu esposo reembolsará Nanda com o dobro. Meu esposo providenciará que Gargamuni calcule o valor da fração mínima e pessoalmente entregue o resultado. E caso Nanda te deva algum pagamento por pastorear suas vacas, deixemos que ele te pague ou não, como queira. Texto 76. Shri Parikshit disse: Com quanta personalidade de Deus deva ter ouvido estas palavras, ele fingiu nada ter ouvido. Conduzido pela lamentação, ele recorreu a Uddhava como se fosse um indivíduo ignorante. Texto 77. O Senhor Supremo disse: Ó melhor dos sábios entendidos, sabeis todos os pensamentos dos residentes de Vraja. Dizei-me sem demora, por favor, qual é o desejo deles. Texto 78. Shri Parikshit disse: Ouvindo estas palavras do Senhor, um descoroçoado Uddhava foi pego de surpresa. Ele suspirou brevemente e então, cheio de remorso, respondeu. Texto 79. Shriman Uddhava disse: O povo de Vraja não quer de vós o poder e a riqueza dos imperadores, nem os desfrutes encontrados no céu, tampouco algo mais obtenível neste mundo ou no próximo. Eles nada desejam, senão vós. Texto 80. Bondosamente favorecei-me com vossa atenção. Refleti sobre o que irei dizer-vos, e então age
como considereis apropriado. Texto 81. No passado, quando os vaqueiros se encontraram com Nanda e viram as joias e outros presentes que havíeis mandado com ele, os vaqueiros, todos imersos em um oceano de pesar, falaram entre si. Texto 82. Oh, quão imensamente doloroso! Krishna agora acredita que queremos tais presentes dele e que merecemos este tipo de misericórdia. Texto 83. Portanto, malditas sejam nossas vidas, para o inferno com o ar que ainda se encontra em nossas gargantas, e malditos sejam Nanda e os vaqueiros. Eles deveriam ter deixado todas essas coisas para trás, e ao invés delas, terem trazido o próprio Krishna. Texto 84. Destarte, os residentes de Vraja, incluindo Yashoda, vossa mãe, abandonaram toda esperança de que volteis. Já praticamente mortos, eles agora se recusam completamente a comer. Textos 85 a 86. Nanda sentia-se como alguém que havia cometido uma grande ofensa, e por 3 dias sentiu-se tão terminantemente miserável que nada foi capaz de dizer. Mas então, de sorte a salvar as vidas dos residentes de Vraja, ele induziu aquele povo a acreditar em vossas palavras de despedida. Com muitas promessas ardentes, Nanda destramente se valeu de lógica a fim de provar que vossas palavras eram verdadeiras. Foi assim que ele apaziguou os Vrajavasis. Texto 87. Shri Nanda disse: O nosso filho é um indivíduo honesto, que sempre diz a verdade. Ele primeiramente enviou-nos estas coisas como sinais de seu amor. Ele de certo voltará para nós dentro em breve, tão logo termine o que tem a fazer em Mathura. Texto 88. Os residentes de Vraja, todos indivíduos de coração simples, confiaram nas palavras de Nanda. Pensando em vossa afeição amorosa, eles aceitaram as joias e usaram-nas em seus corpos. Texto 89. Eles pensaram: quando Sri Krishna retornar, ele verá como seguimos sua ordem, aceitando estes remanentes de seu desfrute. Ele então mostrará misericórdia especial para conosco. Texto 90. Mas jamais fostes, enviastes-me no lugar. E quando ouviram a mensagem que mandareis comigo, eles quase morreram de desapontamento. Texto 91. Vendo-os tão desapontados, fiz todo esforço para mantê-los vivos, prometendo que vós certamente voltaríeis. Então retornei para casa. Texto 92. A fim de alcançarem-vos, esses devotos renunciaram todo o desfrute dos sentidos e todo o refúgio material. Por favor, perguntai a vosso irmão mais velho, aqui presente, em que estado eles se encontram. Textos 93 e 94. Shri Parikshit continuou: aterrorizadas pela gigantesca dor da separação de Krishna, as faces de Devaki, Rukmini e das demais damas empalideceram-se, e com o rosto voltado em direção ao chão, derramaram incontáveis lágrimas. Olhando afetuosamente para aquelas mulheres, Krishna, cujo coração é muito gentil, logo gesticulou, pedindo por um tinteiro e papel. Textos 95 e 96. Krishna intentava fortalecer a fé de seus devotos de Vraja, enviando-lhes uma carta repleta de sentimentos amorosos e escrita por suas próprias mãos. Meus queridos amigos, por favor, sabei que tão logo eu tenha liquidado os deveres que se apresentam a mim e tenha satisfeito meus parentes aqui, retornarei prontamente. Estarei aí. Texto 97. Uddhava conjeturou o que Krishna estava prestes a fazer. Em consequência,
do que se afligiu grandemente. Conhecendo o âmago do coração dos Vrajavasis, chorou e implorou que Krishna reconsiderasse seus planos. Texto 98. Shriman Uddhava disse: Ó mestre, por favor, voltai vossa atenção a isto, a não ser que vossos 2 pés de lótus façam uma bem-aventurada viagem até Vraja, não há como assegurarmos que o vosso povo de Vraja sobreviverá. Tais pessoas nada querem tirante vossos pés de lótus. Texto 99. Shri Parikshit disse: A entontecida mãe de Kamsa riu disso, balançou sua cabeça e exclamou: Ahá, ahá, tola Devaki, agora entendo tudo. Texto 100. Com a ajuda de teu Uddhava, que os vaqueiros há muito controlam mediante presentes de artigos lácteos, esses vaqueiros querem levar Krishna de volta para a floresta. Texto 101. Naquela floresta perigosa, pela qual é difícil viajar e que é repleta de espinhos e bestas ferozes, aqueles imprestáveis querem fazê-lo cuidar de suas vacas. Texto 102. Shri Parikshit disse: Rohini, mãe de Balarama e querida amiga de Yashoda, não pôde tolerar ouvir esses insultos. Iradamente, ela respondeu. Texto 103. Shri Rohini disse: Na verdade, querida mãe de Kamsa, tudo o que farão será simplesmente ocupá-lo no cuidar das vacas? A não ser que os devotos de Vraja vejam-no, eles serão incapazes de permanecer vivos um único momento. Texto 104. Ó virtuosa madame, se árvores ou outros obstáculos impedem Krishna de ser visto, mesmo brevemente, seus companheiros imediatamente derramam lágrimas e exclamam com sílabas longas, em grande ansiedade: Sri Krishna! Krishna! Texto 105. Para aqueles que vivem em Vraja, o período do dia é como a escura noite ao fim do universo, e o piscar de olhos é tal qual um milênio. Em semelhante estado, eles olham para o sol e para a poeira na estrada repetidamente e tentam ouvir o som da flauta. Texto 106. Todos os dias, Krishna, levando consigo seu irmão mais velho, sai para várias florestas, ávido por desfrutar com seus rebanhos de vacas e vaguear na companhia de seus muitos amigos. Texto 107. Nessas florestas há lagos de água cintilante, onde flores de lótus Kamala e Utpala propagam sua fragrância. Os lótus tremem ante o movimento de enxames de abelhas e pela agitação de grupos de empolgadas aves aquáticas. Texto 108. E por essas florestas corre o rio Yamuna, o mais querido companheiro da terra de Vraja. O pitoresco esplendor desse rio, a filha de Kalinda, faz com que a mente se pasme. E além do Yamuna, Vrajabhumi brilha com outros rios. A prole das colinas, como as colinas Vindhyas. Texto 109. Nas belas margens daqueles rios, sempre abunda areia macia e grama recém-crescida. A tais margens sempre vão muitas diferentes classes de encantadores animais terrestres e pássaros, os quais se esquecem de sua animosidade natural. Texto 110. As árvores, arbustos e trepadeiras embelezam ainda mais as margens, curvando-se devido ao peso de majestosas flores, frutas e folhas. As margens ressoam com as exclamações de pavões e cucos enlouquecidos. E essas margens são louvadas mesmo pelo Sr. Brahma. Texto 111. A floresta de Vrindavana, a colina de Govardhana e toda a área de Vraja são livres de violência e roubo, em decorrência do que ninguém precisa preocupar-se
em tomar conta das próprias vacas. As vacas simplesmente adentram as florestas pela manhã, juntamente com outros animais domésticos, como os búfalos, e comem grama e bebem água, como bem entendam, e então à noite voltam para casa. Texto 112. A idosa Padmavati disse: Que infantilidade! És muito descuidada com tuas palavras. Se o que dizes é verdade, então por que ouvimos que as vacas e outros animais de Vraja estão agora correndo o risco de morrer, em virtude de que não há ninguém cuidando deles? Texto 113. Shri Parikshit disse: Tendo ouvido tudo isso, o venturoso Sr. Gopala sentiu-se extenuado pela preocupação com seus devotos. A brasante ansiedade fez murchar seu rosto de lótus. Ele estava tomado de pavor. Texto 114. Ele voltou seu olhar para Baladeva, que sabia tudo sobre Vraja, tanto do passado como do presente, e viu que o rosto dele estava coberto de lágrimas. Texto 115. Baladeva, o filho de Rohini, não foi capaz de manter sua compostura. Lembrando-se de Vraja e compreendendo a disposição de seu irmão, ele começou a chorar sem qualquer controle. Em seguida, todavia, esforçou-se de modo a poder falar distintamente. Texto 116. Shri Baladeva disse: Por que falar apenas acerca das vacas, querido Krishna? Todos os animais de Vraja são amados amigos vossos, o que também são os pássaros e as árvores, como a árvore Bandhira e a árvore Kadamba. Texto 117. A grama, as trepadeiras, os exuberantes arbustos, todos dedicaram suas vidas a vós. Agora eles estão todos definhando, e o mesmo se dá com os rios e as montanhas. Texto 118. Parte da população, querido irmão, vive apenas pela esperança de que vossas promessas sejam verdadeiras. Melhor não pedirdes mais novas do que estas. Texto 119. Tudo o que vos posso dizer é que, caso não lhes mostreis vossa bondade em breve, Yamaraj logo mostrará a dele. Texto 120. Vós terdes livrado o lago de Kalia de seu veneno, apenas ampliou o sofrimento deles. Ouve, por favor, outras razões para a angústia deles. Texto 121. Em Vraja, o rio Yamuna tornou-se tão seco que praticamente não tinha água, e Govardhana, a qual, quando erguida por vós, tocava o céu, tornou-se agora muito pequena. Texto 122. Os devotos que desfrutam néctar de vossos nomes não podem morrer de inanição. O fim deles virá de um incêndio em uma grande floresta ressecada. Texto 123. Shri Parikshit disse: Tendo ouvido isto, Krishna, ele que é gentil por natureza e se atormenta perante o sofrimento alheio, agarrou-se ao pescoço de Balarama e verteu uma inundação de lágrimas, tal qual uma pessoa cuja vida está em ruínas. Enquanto ele chorava com sonoros soluços em sua belíssima voz, as lágrimas removiam os cosméticos sobre o seu corpo. Texto 124. Querida mãe, ele e Balarama então rolaram pelo chão e por um momento ficaram inconscientes. Vendo os dois senhores chorando naquele inaudito estado de lamentação, todos os residentes do interior do palácio perderam o controle sobre si mesmos. Rohini, Uddhava, Devaki, Rukmini, Satyabhama e todos os demais, todos eles perderam o controle sobre si e por repetidas vezes choraram soluçosamente. Texto 125. Quando os iados ouviram um som de aflitivo chorar vindo do interior do palácio,
um som jamais ouvido ali antes. Eles rapidamente correram ao seu encontro, encabeçados por Vasudeva e Ugrasena. Os Brahmanas chegaram, liderados por Garga, juntamente com todo o restante da população da cidade. E quando viram seu amado mestre, naquele estado extraordinário nunca antes visto, começaram também a chorar, arrasados.